Hoje o nosso tema nós vamos tratar sobre as doutrinas da graça. E eu queria a sua atenção porque nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Hoje nós vamos, uma palestra, uma perspectiva histórica sobre essas doutrinas da graça. E ao final, mais especificamente, sobre o primeiro ponto da chamada ponto do calvinismo. E amanhã eu quero fazer uma exposição bíblica sobre a conversão de um importante homem do Novo Testamento, em que esses 5 pontos da fé reformada, em particular dos 5 pontos do calvinismo, está presente de modo muito evidente. Amanhã pela manhã, com a graça de Deus, vamos pensar sobre a magna doutrina da eleição. Para pensar sobre essa temática das doutrinas da graça, a gente precisa fazer uma leitura histórica, como é que ela surge. Obviamente que nós, como herdeiros da reforma protestante, precisamos entender isso. A nossa fé não começa no século XVI, ok? Todos os reformadores propuseram com muita segurança que eles não estavam inventando nada, mas resgatando a tradição cristã. Por exemplo, a obra magna de Calvino, as Institutas, ele cita vários pais da igreja, mas o principal é Agostinho. Inclusive vários intérpretes, vários historiadores vão dizer com muita propriedade que a fé reformada é a ressurgência da leitura agostiniana do cristianismo, ou seja, eles resgatam muito daquilo que o grande teólogo africano Santo Agostinho escreveu. Portanto, não começa no século XVI, mas ali é um ponto histórico e a gente deve se reportar o que aconteceu ali. E essa reforma, que é basicamente um retorno às Escrituras, um retorno à sã doutrina e também a uma ética que por vezes havia sido abandonada em muitos circuitos, tem relação direta com 2 personagens. O primeiro deles é o Martinho Lutero, o gigante alemão mais conhecido, não é? Martinho Lutero era um monge agostiniano e ele tem uma experiência de conversão profunda quando ele começa a fazer exposições bíblicas na igreja de Santa Maria em Wittenberg. Ele já era doutor em teologia, mas não era convertido. Quando ele começa a ensinar em Wittenberg, e ele faz ensinamentos nos Salmos, na carta aos Hebreus, Gálatas e Romanos. Em algum momento ele tem uma experiência de conversão, e aí a partir do ano de 1517, basicamente, tem toda a eclosão da reforma protestante. Então é um personagem importante na nossa história. Nós somos devedores também ao segundo nome, importante também, João Calvino, 25 anos mais novo do que Martinho Lutero. Eles nunca se conheceram, se corresponderam. Quando Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. E este homem que foi preparado pela providência, ele de fato era um homem de mente privilegiada, estudou hebraico e grego com as maiores autoridades da Europa do século XVI, estudou direito com os melhores juristas da época, mas a providência o levou para o pastorado. E aos 27 anos de idade escreveu o livro mais lido no século XVI, As Institutas da Religião Cristã. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler este documento extraordinário, como dizia o Jonas, amigo nosso. As Institutas da Fé Cristã. Pois bem, e por vezes presbiterianos, batistas reformados e outros herdeiros da reforma, às vezes são acusados de idolatria. A expressão calvinista, por exemplo, sugere que a nossa fé está ancorada, apoiada em uma figura humana, em um personagem. Isso é um equívoco. Quando Lutero, por exemplo, foi informado que algumas pessoas estavam se chamando de luteranas, ele ficou escandalizado. E ele disse assim: olha, vem cá, foi Lutero que morreu por vocês? Não, foi Cristo. Mas a expressão foi cunhada e ficou, os luteranos. Calvinista ou calvinismo foi um xingamento dos luteranos contra os calvinistas reformados na Alemanha, que estavam chegando ali na região de Heidelberg. Mas a nossa fé não está fundamentada nem em Lutero, nem em Calvino. Ainda há pouco o reverendo citou aqui o Charles Spurgeon, um grande batista do século XIX, o príncipe dos pregadores. Eu gosto muito do Spurgeon quando ele diz o seguinte: eu não levanto a bandeira de Calvino, eu só estou junto com ele, balançando a bandeira do verdadeiro evangelho. Isso é extraordinário. Então, eu aceito o epíteto de calvinista, se isso quer dizer
alguém vinculado à fé reformada histórica. Nós preferimos a expressão reformado, né? Que tem relação realmente com o que Calvino ensinou no século XVI. Pois bem, mas especificamente as doutrinas da graça têm uma relação estreita com o movimento que aconteceu na Holanda no século XVII. Então você pega dois grandes movimentos, o movimento luterano e o movimento reformado, calvinista, eles seguiram direções diferentes. O movimento luterano ganhou força na Alemanha e mais para frente nos países escandinavos, ainda hoje, Suécia, Noruega, Dinamarca, embora muito formal, mas ainda herdeira dessa tradição luterana. Os reformados, na França, na Suíça, na Inglaterra e na Holanda. A Holanda, aqueles países ali na verdade que compõem os Países Baixos, né? Bélgica e Holanda, foram altamente influenciados pela fé reformada, vindas de Genebra. E por muito tempo aqueles países estavam debaixo da tirania da coroa espanhola, que era católica até a medula. Houve inúmeras guerras, até que foi decidido um pacto de paz, de modo que a Bélgica manteve-se católica e a Holanda protestante. E a Holanda, um país que praticamente nasceu numa situação de extrema pobreza, se tornou uma grande potência já no século XVII e nos séculos subsequentes, ela abraçou a fé reformada e tornou-se a igreja do Estado holandês, igreja do Estado holandês. Pois bem, e nesse período havia ali um pastor, observe aí a próxima foto, Bruno, um pastor reformado, da igreja reformada da Holanda, vinculado ao Estado holandês, chamado Jacó Armínio, ou Tiago Armínio. Esse indivíduo estudou em Genebra, ele era de fato um reformado, estudou com o discípulo imediato de Calvino, Teodoro Beza, mas em algum momento ele começou a levantar suspeição sobre alguns ensinamentos da soteriologia reformada, da doutrina da salvação reformada. Mas como ele estava vinculado ao Estado holandês, que era reformado, em nenhum momento ele contestou publicamente. Há quem diga que ele levantava essas questões entre os seus alunos. Então preciso dizer que muito do que é atribuído a Armínio, na verdade não é de Armínio, são dos seus discípulos, dos seus alunos. Pois bem, Armínio, na verdade, ele tinha um profundo respeito e admiração pela histórica figura de João Calvino. Para que leamos aqui um extrato, veja o que ele diz, palavras dele: depois das leituras das Escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino, pois afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável, e que seus comentários são mais valiosos do que qualquer coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais. Vejam que ele tem profundo respeito e admiração. De fato, João Calvino é alguém singular, que deu uma enorme contribuição, inclusive para nós brasileiros. Os primeiros missionários enviados para as Américas, o primeiro culto protestante, a primeira ceia no rito reformado, foi celebrado aqui no estado da Guanabara, na antiga ilha de Villegaignon, na França Antártica, por João Calvino, os missionários enviados por ele no século XVI. Pois bem, no entanto, em 1610, um ano após a morte de Armínio, um grupo de discípulos contestou alguns ensinos da igreja reformada holandesa. Esse movimento foi chamado de remonstrantes, ou remonstrância. Eles estavam, portanto, fazendo um protesto, e aquilo provocou um alvoroço. Como a igreja estava vinculada ao Estado holandês, era um assunto político também, então foi convocado um sínodo, o Sínodo de Dort. E esse sínodo foi reunido para discutir aquilo que aqueles pastores reformados estavam contestando em relação à teologia, à soteriologia reformada. E esse sínodo se reuniu do dia 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619. Quais foram os 5 pontos do arminianismo? São projetados aí. Então, eles não escreveram assim: olha, isso aqui são os nossos 5 pontos. Isso foi uma construção. Mas em linhas gerais, os 5 principais argumentos ou protestos desses pastores da igreja holandesa podem ser resumidos aqui.
capacidade humana, a ideia da vontade livre. A natureza humana foi afetada pela queda, mas não foi totalmente incapacitada. É o que Spurgeon chamava de: na queda o homem quebrou o dedo do pé e não o pescoço. É a ideia de que a queda prejudicou, mas não tornou o homem capaz de voluntariamente dar um passo na direção de Deus. Segundo, a eleição condicional. Deus escolhe indivíduos para a salvação baseado na fé prevista. É um Deus que, por ser onisciente, Ele sabe quem vai reconhecer a Cristo como Senhor. Então, é uma eleição condicionada, baseada nessa fé prevista. E aí todo um malabarismo, naquelas passagens, por exemplo, em que a palavra presciência é usada. Expiação indefinida ou universal. O sacrifício de Cristo possibilita a salvação, mas não garante. Cristo já fez a sua parte. Compete ao homem receber esse benefício, entrando com a sua participação, que é a fé. É quase que a fé sendo meritória, a fé como a participação do homem no processo redentivo. A graça como resistível. O pecador pode sim dizer não ao Espírito Santo, pode resisti-lo, recusar-se a ser regenerado. E o homem também pode decair da graça. Essa graça é defectível, ou seja, aqueles que creem em Cristo podem perder a sua salvação, em definitivo, se apostatarem da fé. E para tanto lançam mão de algumas passagens, como por exemplo aquela passagem dificílima de Hebreus capítulo 6. Há um teólogo que resume esse protesto dos remonstrantes com a seguinte expressão. Veja aí, Bruno. Pode passar mais uma vez. Não passou. Pois bem, vou ler para vocês. Deus elege ou reprova com base na fé ou na falta de fé prevista. Cristo morreu por todo e cada homem, embora só os crentes sejam salvos. O homem é de tal modo depravado que a graça divina é necessária para que haja fé ou qualquer boa ação. É possível resistir a essa graça. Se todos que são verdadeiramente regenerados perseverarão indubitavelmente na fé, é um ponto que necessita de investigação adicional. Essa é a tese geral dos remonstrantes. Os delegados desse sínodo, pastores, inclusive alguns parlamentares, responderam àqueles homens com esses 5 pontos do calvinismo, que é usada essa expressão, é chamada tulip, não é? E está lá, pode passar o próximo. Tulip é um acróstico na língua inglesa, mas está lá: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, irresistível graça, perseverança dos santos. Essa expressão, muito comum, por exemplo, estou vendo ali talvez umas tulipas, o tulip lá, essa é uma expressão, esse acróstico começou a ser usado agora, início do século XX. Não se sabe necessariamente quem foi que fez, que teve essa ideia, mas o ponto é, esses são os 5 pontos do calvinismo histórico, da fé reformada, no que tange a doutrina da salvação. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas. Próximo slide, por favor, Bruno. Algumas observações preliminares ainda. Primeiro, as doutrinas da graça estão fundamentadas nas Escrituras e não na pessoa de João Calvino. Mais uma vez, se você perguntasse a João Calvino no século XVI, qual é a sua visão sobre a expiação definida? Ele ia falar o quê? Quem já leu os Institutos da Religião Cristã, ele não trata não usa essa nomenclatura, mas no escopo da sua obra e do seu pensamento está evidente que ele entende o que Paulo escreveu aos Efésios: Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Eles estão reverberando o ensino bíblico, e aí resgatando uma tradição de que nós somos cristãos que devem basear sua fé e a sua prática nas Escrituras em diálogo com a tradição cristã. Então, quando nós paramos para pensar sobre essas temáticas todas, nós estamos em diálogo com essa longa e rica tradição. Mas não foi João Calvino que elaborou esse sistema, e nós não somos, digamos assim, nossa fé não é ancorada na pessoa dele, muito pelo contrário. O George Whitefield, que foi o grande pregador, para alguns talvez o maior pregador depois do apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, vejam: aceito o esquema calvinista não por causa de Calvino, e sim porque Jesus Cristo o ensinou para mim. Isso parece até
jocoso para alguns, né? E o George Whitefield tinha um bom senso de humor. Na verdade, o que ele está dizendo? Essas doutrinas que nós cremos e pregamos, elas não nasceram com João Calvino, não é? E aí, observe, tem uma obra extraordinária de um autor chamado Steven Lawson, em que ele vai rastrear esses ensinos que nós chamamos de doutrina reformada, doutrina da salvação na perspectiva reformada. Por exemplo, no Evangelho de João, ele faz uma exposição belíssima, e em toda a tradição cristã, notáveis homens que passaram, que ensinaram sobre essas verdades. Segundo ponto, as doutrinas da graça não são um acréscimo à revelação, mas uma redescoberta. Eles não estão inventando a roda, eles estão redescobrindo aquilo que é bíblico, e de fato é bíblico. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem de fato está morto em seus delitos e pecados, e se não houver uma intervenção dos céus, se o Cristo ressurreto por meio do seu Espírito não chegar na porta do túmulo e dizer: Lázaro, vem para fora, o morto continua no lugar do seu morto. Ou seja, então eles estão reverberando o ensino bíblico, eles estão redescobrindo o ensino bíblico. Michael Horton diz assim: as igrejas reformadas não acrescentam nenhuma doutrina à fé cristã, mas afirmam que estão meramente recuperando os claros ensinamentos das Escrituras que se tornaram obscuras na igreja medieval. Isso é curioso, não é? Às vezes nós, e ano passado, ano retrasado, foi o ano de rememorar os 500 anos da Reforma. Por vezes a gente confunde história com romance. História é história, com suas páginas bonitas e também com as páginas feias. Ok? Então a gente tem uma visão romanceada, como se durante 1000 anos, todo o período medieval, do ano 500 ao ano 1500, a igreja inteira estivesse em completa e total ignorância, e que não houvesse nenhuma alma, nenhum pregador fazendo o que era correto, ou que ninguém conhecia o Evangelho, até que os reformadores chegaram e descobriram o Evangelho, e a igreja viveu 1000 anos completamente adormecida. Essa é uma visão romanceada. Sempre houve o remanescente fiel, sempre houve homens e mulheres que entenderam o Evangelho e viviam por fé. É bem verdade que existia aqueles que não se dobraram diante de Baal. O grande problema dos teólogos medievais é que eles conheciam a Bíblia, boa parte deles, embora não todos, mas deixaram o Evangelho escorrer por entre os dedos. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia, esse é o paradoxo, e ao mesmo tempo não conhecer o Evangelho. Você pode memorizar a história de Sansão, a história de Daniel, conhecer de memória vários versículos bíblicos, conhecer nos originais, mas mesmo assim não entender o Evangelho. O Evangelho tem um coração, e o coração do Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. Nós protestantes, nós vamos ver isso amanhã à noite, o que nos distingue do catolicismo romano, fundamentalmente, é a palavrinha somente. Se você pegar Verbum Dei da igreja romana, se você pegar o Catecismo de Trento, está escrito que a salvação é pela graça. Nós protestantes, nós reformados, nós cremos que a salvação é pela graça somente. Não é graça mais obras, graça mais sacramento, graça mais penitência, graça mais votos, graça mais isso, graça mais aquilo. Não, é pela graça somente. E há muitas igrejas evangélicas e há muitas pessoas sinceras que professam sua fé em Cristo, mas ainda têm resíduos dessa justiça própria. Eles acham que Cristo já fez a parte dele, agora nós precisamos dar a nossa contribuição, quando na verdade o Evangelho não fala do que nós devemos fazer para ser salvos. O Evangelho fala do que Cristo fez, e o que Ele fez é suficiente para a nossa redenção. Não é o que eu faço, mas o que Cristo fez. O que nós fazemos tão somente é abrir a mão vazia para receber um dom, e até o abrir desta mão, esta fé instrumental também é dom de Deus. A fé não vem de nós. Não é isso que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom
dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé é dos eleitos de Deus, a fé é um dom que Deus dá pela ação poderosa do seu Santo Espírito. Veremos isso com mais propriedade amanhã. E o primeiro ponto desses 5 pontos do calvinismo, né, ou da soteriologia reformada, é a depravação total. E essa é uma expressão que eu diria assim, chocante. Que observe, lá no seu trabalho, lá na sua casa, entre seus amigos, se você disser assim para alguém: você é perfeito? Essa pessoa vai dizer o que para você? Claro que não, ninguém é perfeito. De vez em quando você encontra um flamenguista que acha que é perfeito, mas via de regra, pode, Fileto? Desculpa, tá, Fileto? Mas via de regra, ninguém diz assim, eu sou perfeito, ok? Todo mundo reconhece que há uma nódoa, uma fraqueza, uma limitação. Agora experimenta dizer para essa pessoa que reconhece que não é perfeita: você é um depravado, merecedor do inferno eterno. Meu amigo, acabou a amizade. A palavra depravado em português, ela tem conexão com o quê? Com problemas de moralidade sexual. Um depravado sexual, alguém que comete abusos. Mas a palavra depravação aqui, e aí uma sugestão de leitura de uma outra obra de um presbiteriano, James Montgomery Boyce. Há um livro que à época foi lançado pela Anno Domini, hoje está na editora Vida Nova, As Doutrinas da Graça. Esse livro, esse notável pastor presbiteriano norte-americano, ele vai dizer que a gente precisa entender o significado dessas expressões para que a gente não esteja criando um espantalho e batendo nele, ok? Então eles vão até sugerir que não é depravação total, a ideia aqui é de depravação radical. E qual a diferença? Vejam aí, uma definição. A natureza humana é profunda e fortemente escravizada pelo pecado. Essa sujeição ao pecado de Adão é total em sua extensão, embora não em sua intensidade. O pecado original corrompeu todo o homem e o homem todo. Cada aspecto da nossa existência foi manchado pelo pecado: corpo, alma, mente, vontade e tudo mais. Qual é o ponto aqui? O ser humano não é tão mal quanto é possível ser. Quando a ideia de depravação total ou depravação radical significa o seguinte: que não há nenhuma parte em seu ser que não tenha sido corrompida pelo pecado. Mente, coração, volição, todo o nosso ser foi infectado pelo pecado. Portanto, observe, do ponto de vista da justiça civil, há homens bons e homens maus. Por exemplo, estamos aqui na cidade de Itaperuna. Amanhã é sábado. Você sai da sua casa, vai ao supermercado, vai a uma feira livre, nas ruas da cidade, nas praças. Você vai encontrar cidadãos honrados, homens trabalhadores, bons maridos, bons pais, bons cidadãos, gente ordeira, educada, gentil. Do ponto de vista da justiça civil, está ali um bom homem. Você vai encontrar também indivíduos de caráter duvidoso. Você pode eventualmente encontrar até criminosos. Então, do ponto de vista da justiça civil, há uma diferença. No entanto, quando essa doutrina foi exposta, ela quis apresentar o seguinte: que quando Deus passa em revista a humanidade, Ele não encontra uma pessoa que diga: eu cumpri a lei, eu sou bom aos teus olhos. Não há. E aí o reverendo Andrew Moore dizia que não importa se você está numa mina ou num cume da montanha. O homem que está na mina, lá no subterrâneo, e o homem que está no topo da montanha, ambos estão distantes das estrelas. Não há um só homem, não há uma só mulher que tenha cumprido a lei de Deus. Ninguém aqui ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Não há aqui ninguém que ame o seu próximo como a si mesmo. Todos nós estamos nessa condição de transgressores, porque somos filhos de Adão. A culpa e a corrupção de Adão passou a todos nós, de modo que, por natureza, nós não amamos a Deus, nós não queremos a Deus, embora alguns até professam
conhecê-lo, professem amá-lo, mas como diz Paulo a Tito, o nega por suas obras. Mais uma vez, para citar o Sproul, olha o que ele diz com muita propriedade. Dizer que a humanidade é radicalmente corrupta é dizer que o pecado penetra até a raiz ou cerne de nosso ser. Pecado não é tangencial nem periférico, mas surge no centro do nosso ser. Flui daquilo que a Bíblia chama de coração, que não se refere ao músculo que bombeia o sangue por todo o corpo, e sim o cerne de nosso ser. Eu sempre brinco com as crianças dizendo o seguinte: quando nasce uma criança, a gente olha para aquela criança, lindinha, às vezes nem tanto, né, irmãos? A gente fala de que a criança quando nasce, o meu quando nasceu, eu falei: Senhor, faz um milagre. Nasce assim, enrugado, tal. A gente fala assim: que criancinha bonitinha, aí vai ficando melhor, tal. Mas aquela criancinha bonitinha, amada, querida, que não fez nenhum bem nem mal, né? Está ali, sabe nem que dia é hoje, nunca pagou um boleto na vida. Aquela criança é filha de Adão, está debaixo da justa ira divina. E ela também precisa da justiça de Cristo para ser salva. Não existe salvação por faixa etária. Não existe essa coisa que os pelagianos propuseram lá atrás e Agostinho refutou. O homem nasce no meio e lá na frente decide bem ou mal. Não, todos nós já nascemos corrompidos. Um dia evangelizando uma senhora, ela disse: eu não fiz nada para merecer o inferno. Eu falei: não precisa fazer nada, é só ficar parada. Basta ficar parada. A falta de entendimento das pessoas, porque elas pensam que pecado é coisas ruins que as pessoas fazem. Pecado não é só coisas ruins que você faz, não é só coisas ruins que você fala, não é só pensamentos ruins. Pecado é um estado, é uma condição. Base bíblica. Romanos 9. Você sabe que a pista de atletismo dos armenianos é Romanos 9, 10 e 11. Eles vêm avançando, quando chegam no capítulo 8, dão um salto para o capítulo 12. Porque Romanos 9, 10 e 11... com muita propriedade, diz assim: olha, Paulo vai argumentar. Vem cá, ei, vocês aí, vocês judeus, vocês lembram de um casal patriarcas? Eles tiveram 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Estavam no ventre da mãe, não tinham feito nem bem nem mal, 2 crianças sendo gestadas no útero da mãe. Aquelas 2 crianças, filhas de Adão, merecedoras de condenação, porque são pecadoras, não pelo que fazem, mas pelo estado em que se encontram. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. É injusto? Diz Paulo. Quem és tu para discutir isso com Deus? O ponto é que não é apenas o que você faz que o torna pecador. Você já nasceu nessa condição. E todo o seu ser está nessa direção. E essa criancinha que nasce bonitinha, que a gente ama, que é querida, tente imaginar como as crianças têm uma potencialidade para o mal impressionante. A graça não foi restringir. Eu não trouxe essa foto, mas depois busca na internet. Você vai coloca lá assim: Adolf Hitler criança. Tem uma foto linda dele. Você fala: que anjinho lindo. E se tornou quem se tornou. Há uma semente no coração humano que caminha nessa direção. Martinho Lutero, refletindo a teologia de Agostinho, disse o seguinte: de acordo com o apóstolo e o simples senso daquele que está em Cristo Jesus, não é meramente a falta de uma qualidade na vontade ou mesmo a falta na luz no seu intelecto, de força na memória. Antes, observe, é uma completa destituição de toda a retidão e da capacidade de todos os poderes do corpo, bem como da alma, de todo o interior e exterior. Ele prossegue: além disso, é uma inclinação ao mal, uma aversão ao bem, uma falta de inclinação em direção à luz de sabedoria, é amor de erro e escuridão, um fugir de boas obras e um detestar a elas, um correr ao que é mal. Assim é a natureza humana. Assim é a natureza humana. E depois eu vou citar alguns textos bíblicos. A Bíblia fala muito sobre isso. Para citar João Calvino, ele vai dizer o seguinte: vejam como o pecado original afetou o aspecto volitivo. Esta liberdade é compatível com sermos depravados, servos do pecado, incapazes de fazer nada senão pecar. Neste aspecto,
então o homem é dito ter livre-arbítrio, não porque tem uma escolha livre do bem e do mal, mas porque age voluntariamente e não por compulsão. O homem não é forçado a ser servo do pecado, mas é um escravo voluntário, e a sua vontade está atada com as amarras do pecado. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Há um debate histórico sobre essa questão do livre-arbítrio, que a gente não vai resolver aqui agora. Uma sugestão de leitura, sola gratia, essa controvérsia histórica, escrito pelo Sproul. Mas qual o ponto? O homem só faz o que quer. O homem só faz o que quer. O problema é que quando o pecado afetou Adão e toda a sua descendência, e a gente fala dessa depravação radical, todo o ser dele foi afetado. De modo que o coração humano não ama a Deus, não quer se submeter à vontade de Deus. O homem quer fazer a sua vontade. Enquanto essa vontade que está cativa ao pecado não for liberta, a natureza for transformada, esse homem não vai dar um passo na direção do seu Criador. Por isso João Calvino diz que este homem é um escravo voluntário, ele ama ser escravo do pecado. E a gente tem a histórica figura, por exemplo, a ilustração do porco e da ovelha. Você pega um porquinho, dá um banho no porquinho, perfume francês, lacinho rosa, uma coleirinha com joias, solta o porquinho. A primeira poça de lama que o porco encontrar, o que ele vai fazer? Vai se esbaldar. Por que razão? É da natureza do porco apreciar a sujeira. A ovelha, que é de outra natureza, ela pode eventualmente cair na lama, mas ela se incomoda com a lama. O homem nasce com essa natureza que ama e se deleita no erro. A vontade dele está cativa. Por isso Lutero escreveu o famoso livro, Livre-arbítrio escravo. A vontade humana está cativa ao pecado. Para citar os cânones de Dort, olha só o que diz aí então, os capítulos 3 e 4. Depois da queda, o homem foi corrompido, gerou filhos corrompidos. Então, a corrupção, de acordo com o justo julgamento de Deus, passou Adão até todos os seus descendentes, com exceção de Cristo somente. Não passou por imitação, como os antigos pelagianos afirmavam, mas por procriação da natureza corrompida. Terceiro artigo. Portanto, todos os homens são concebidos em pecados e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado, sem a graça do Espírito Santo regenerador. Nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para esta correção. Leia com cuidado a carta de Paulo aos Efésios, a carta predileta de Calvino. O que Paulo vai dizer naquela carta é que o mesmo poder que tirou Cristo daquele túmulo em Jerusalém, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que tirou você da tumba espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de salvar a nós mesmos, escravizados pelo pecado, pelo Deus deste século, pelo sistema, que é o curso deste mundo, mas um poder do alto, maior do que nós mesmos, veio ao nosso encontro e nos tirou dessa condição de escravidão, e mudou a nossa natureza, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. É obra da graça do início ao fim. Eu queria recomendar para vocês um filme, vai ser projetado aí, e mudou a nossa natureza, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. É obra da graça do início ao fim. Eu queria recomendar para vocês um filme, vai ser projetado aí, Dogville. Já faz um tempo, lançado em 2003 esse filme. Talvez algum de vocês já tenha assistido. É um filme de um produtor holandês, curioso, né? Eu acho até que ele tem alguma influência, recebeu alguma influência da fé reformada. E a atriz é conhecida, a Nicole Kidman, e o filme é num cenário muito curioso. É uma vila, né, daí Dogville. E todos os personagens do filme têm nomes bíblicos. O cachorro é Moisés, a personagem principal é Graça, né, Grace.
E essa moça chega nessa vila, vou fazer um spoiler assim, mais ou menos do filme, tá? No final eu vou deixar de suspenso. E aí ela chega assombrada na vila, fugindo de alguém. E então ela é bem acolhida na vila. Ela fala, não, você pode ficar aqui entre nós. E ela começa então a conviver com aquela comunidade. Começa a servir voluntariamente as pessoas, cuidar dos filhos das pessoas ali da vila, fazer alguns serviços domésticos. E aquilo que ela estava fazendo voluntariamente, as pessoas começam a abusar dela, começam a se aproveitar da bondade dela, e agora há uma escala das casas pelas quais ela vai passar para fazer os serviços domésticos. Então ela sai correndo de uma casa para outra, cuida de uma casa, cuida de outra, limpa, passa, cuida de filhos e tal. Ela começa a ser abusada por aquela comunidade, inclusive física e sexualmente. E um dia ela está aos trapos, presa numa corrente, no pé de uma cama, adoecida, e de repente chegam uns carros, filme baseado numa época de 1930, aqueles carros dos gangsters americanos, aqueles carros pretos cercam a vila, todos os homens saem do carro com metralhadoras, e de repente um homem distinto sai, entra na vila, todos estão ali surpresos, a vila está cercada, o homem vai, quebra as algemas, pega aquela moça no colo, é o pai dela. Então leva ela para dentro do carro, enxuga as lágrimas e diz assim para ela: o que é que você quer que eu faça com essas pessoas más? Não vou lhe contar o final. O ponto é o seguinte: à época, lá em Botafogo no cinema, todo mundo gritou: mata, mata! Sabe por quê? Porque no fundo, esse paradoxo existe. Esse senso de justiça que vem do próprio Deus que nos criou assim, ao mesmo tempo nós temos uma indisposição colossal de exercer graça e misericórdia para quem nos ofendeu. Se Deus tratasse você como você trata as pessoas, você não estaria aqui. Se os teus pensamentos, os meus pensamentos fossem projetados nessa tela, a gente nunca mais voltaria aqui. E nós precisamos entender o seguinte, que teologia, um encontro como esse, não é para sair daqui com mais informação, para ganhar debate na internet, não, essas coisas frívolas de menino. A boa teologia tem que nos quebrantar e dizer: Senhor, se não fosse a tua graça, eu não teria sido salvo. E orar como Davi: Senhor, derrama a tua luz nas minhas trevas, transforma-me à imagem de teu filho, o único homem perfeito, o único homem que cumpriu a lei de modo perfeito e definitivo. Textos bíblicos, Paulo aos Efésios, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos aqui, é todos mesmo. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos. E o que é que Paulo faz então? Diante dele toda a boca se cale, não há um justo. Francis Schaeffer diz que os judeus com a Bíblia e os gentios sem a Bíblia, ambos estão na mesma condição. Os judeus tendo a Bíblia não obedeceram à lei, os gentios tendo a criação como teatro da glória de Deus não obedeceram, de modo que Deus diz assim: não há um justo nenhum sequer. A nossa única esperança está na pessoa bendita de Jesus Cristo, somente nele. No entanto, o que é mais impressionante é que a maioria das pessoas no mundo hoje creem no que é chamado de mito da inerente bondade humana. As pessoas acham que são boas por natureza. Alguns anos atrás, no programa do Jô Soares, uma das últimas entrevistas do Herbert de Souza, o Betinho, que
fez muitas obras de filantropia no Rio, ficou conhecido por aqueles movimentos todos. Pois bem, e aí o João então pergunta para ele assim: Betinho, quando você chegar no céu, o que é que você vai dizer para Deus? Pressuposto, um homem que faz tantas coisas boas, está garantido. Ó. Então o Betinho, que fez tanta caridade, disse assim: eu vou puxar Deus pelo colarinho, vou sacudi-lo e vou mostrar para ele, por que você não faz nada para resolver essa bagunça lá embaixo? Mesmo boas ações estão infectadas pelo pecado. Deus só é glorificado a partir de boas obras produzidas pelo Evangelho em nós. É impressionante isso, não é? E é impressionante como as pessoas acreditam no mito da inerente bondade humana. Lê a história. A história é grande pedagoga. Final do século XIX, início do século XX, uma euforia no mundo. Agora vamos avançar. Tecnologia, medicina, avanço da educação. Vamos então, esqueça esse negócio de céu, realidade metafísica, sobrenatural. Ao invés de irmos para o paraíso, vamos trazer o paraíso para a terra. Acabar a fome, doença, tudo, vamos viver bem aqui, sem ideia do Deus que é o Pai, a projeção do Pai que não tivemos, diziam alguns. E aí você tem, em 1914, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, milhões de mortos. Depois a eclosão da Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos. Alvin Toffler diz que é errado dizer que nós vivemos num período pós-guerra. E ele calculou que de 1945, final da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, até 1995, só houve 3 semanas sem conflitos no mundo. O mundo está em guerra. O mundo está em guerra. Nesse exato momento, mais de 1 bilhão de pessoas não tiveram a primeira refeição do dia, não fizeram a segunda nem a terceira, não comeram nada. Porque há tanta injustiça, tanta fome, tanta maldade. O problema não está fora, o problema está dentro do ser humano. Quando o pessoal vê que esse discurso de educação, e nós somos paladinos da educação, as universidades começaram conosco, com nós cristãos. Nós não fazemos apologia à ignorância, mas nós temos uma cosmovisão cristã que diz o seguinte: meu amigo, a única diferença entre o pecador ignorante e o pecador educado é a potencialidade para o mal. De todo alto comando nazista, só Hitler não tinha doutorado. Aqueles homens falavam 5 idiomas, tinham um nível extraordinário de inteligência, música clássica, e aqueles homens queimavam pessoas nos fornos. De onde vem essa maldade? Da natureza corrompida do ser humano. E a Bíblia é muito honesta no que ela fala sobre a nossa condição. Um ensaísta francês chamado Anatole France diz assim: jamais houve tantos que tenham sido mortos em nome de uma doutrina como essa, a de que os seres humanos são por natureza bons. Todos os maiores genocidas da história acreditavam que o homem é inerentemente bom. Joseph Stalin, por exemplo, que chegou a ser seminarista por 2 anos, nasceu na Geórgia, um satélite russo, abandonou a fé cristã quando leu A Origem das Espécies, de Darwin, e se tornou o maior genocida do século passado. Acreditava que o homem nasce inerentemente bom. E ele matou milhões, só de ucranianos, 7 milhões em 9 meses. Terrível. Bem, eu quero fazer algumas aplicações práticas, mas antes disso, ler para vocês um teólogo que diz o seguinte: somos todos, pode passar o próximo, somos todos pelagianos. Temos a tendência de pensar em categorias pelagianas e achamos difícil escapar delas. Nem mesmo a conversão a Cristo nos cura instantaneamente dessa tendência. O pelagianismo permanece vivo e passa muito bem na casa evangélica. Há muito cristão pelagiano. E o que é o pelagianismo? A crença de que o homem nasce bom e que a graça de Deus pode eventualmente ajudá-lo, mas ele pode fazer muita coisa por si só. Essa mentalidade, por exemplo, ainda há pouco foi feita uma crítica aqui às músicas, no contexto do evangélico. Veja o antropocentrismo, veja as músicas centradas no homem, você pode, você é o cara.
tipo de mentalidade que não tem uma antropologia cristã, uma cosmovisão da teologia reformada. Pois bem, duas coisas sobre essa doutrina. Primeiro, a doutrina da depravação total é duramente ofensiva. Eu disse para vocês ainda há pouco, né? E aí tem a frase do Pascal, que ele vai dizer que essa doutrina ofende as pessoas. Pascal foi um brilhante pensador francês, jansenista. Alguns vão dizer que ele abraçou a teologia evangélica, e ele tinha uma forte compreensão da condição do homem em seu estado adâmico, em sua corrupção. E ele diz, é ofensiva, mas é verdadeira. A doutrina da depravação é espiritualmente necessária. Entenda isso. Parece sombrio ficar falando disso, mas é absolutamente necessária o entendimento dessas verdades. Olha o que diz Lloyd Jones: a maneira de medir a altura do amor de Deus é, antes de tudo, medir a profundidade de nossa própria depravação como resultado da queda. Então, como é que você entende com mais clareza, com mais profundidade a graça de Deus, o amor de Deus, sua bondade para conosco? Quando você contrasta com quem você é. Lembra de Jesus? Fala de Jesus: a quem mais é perdoado, mais amado. Ou seja, a consciência dessa misericórdia sobre nós passa necessariamente pelo entendimento de que nós fomos amados quando não amávamos. Deus nos amou apesar de não ser amado. A graça e amor os que não merecem. Bem, pastor, e por que gastar tempo estudando essas doutrinas? Nós estamos passando por algumas delas, faremos mais alguma coisa, falaremos mais amanhã. Mas por que essa graça ou estudar essas doutrinas são importantes? Deixa eu lhe mostrar um retrato sombrio aqui. Isso é o que eu entendo, e tenho tido a oportunidade de falar em vários contextos no Brasil. Mutatis mutandis, essa é uma triste realidade. Uma igreja teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante, espiritualmente decadente. Nós precisamos resgatar o Evangelho. E o que é chamado de calvinismo, a fé reformada, nada mais é senão tributar a Cristo e a Cristo somente, a Ele, autor da nossa salvação, considerando quem nós somos e o que Cristo fez a despeito de nós. E a igreja precisa das doutrinas da graça, primeiro, para preservá-la da confusão teológica. Há muita confusão teológica. Vejam os irmãos, por exemplo, e quando eu disse no início aqui que eu tenho muito respeito pela igreja presbiteriana, é fato. O ponto é, os irmãos são herdeiros direto de uma tradição belíssima. John Knox, Escócia, o pai do presbiterianismo. A Escócia foi celeiro missionário para o mundo. Hoje a Escócia é um cemitério de igrejas. O túmulo do pai do presbiterianismo, John Knox, é a vaga 23 ao lado da igreja. Você pode estacionar o seu carro sobre os restos mortais do John Knox. Triste a realidade da Escócia hoje. No entanto, agora observe que a quantidade de presbiterianos que não conhece a tradição na qual está inserido, essas magnas doutrinas da nossa fé, as confissões de Westminster, o breve e o catecismo maior, é impressionante. E essas doutrinas são importantes para preservar a igreja desses modismos, dessa confusão teológica, toda hora para um lado, toda hora para o outro. Nós temos uma fé que não nasceu numa esquina ontem, está ancorada na história, na verdade. Deixa eu te mostrar a década de 90. 1990, ênfase em avivamento do Piniquim, produzido pelo homem. 91, dente de ouro. 92, sopro do Espírito. 93, guerra espiritual. 94, teologia da prosperidade. 95, riso santo. 96, ganido santo, não sei o que é. Vômito santo. G12, teologia do triunfo. Movimento de crescimento de igreja. Todo ano modismo. E as igrejas históricas sendo cooptadas. Metodistas, batistas, congregacionais, presbiterianos. Às vezes aqueles pastores do miolo mole, sendo levados para um canto, para outro. E não conhecem a boa teologia, boa herança da fé. Gostou dessa, né, irmão? Nós precisamos para preservar a igreja.
Eu estou vendo aqui, quando eu entro na igreja, eu logo a arquitetura. Gostei do formato aqui do prédio. Agora observe. Por que esse púlpito está aqui no centro? Vocês sabem por quê? Por que o púlpito está no centro? Isso é uma tradição protestante. O púlpito está no centro porque a palavra deve ter a primazia na vida da igreja. A palavra deve reger governar a igreja. Calvino dizia que a palavra é o cetro através do qual Cristo governa a sua igreja. Quando o magistério da palavra é sucateado, quando o púlpito é marginalizado, colocado no canto, a igreja padece. Ela fica como aquela criança levada de um canto para o outro por todo vento de doutrina. A igreja precisa recuperar essas doutrinas preciosas da sua fé. Caminhando, pode passar para o terceiro ponto aí, Bruno, por causa do horário, pode passar. A igreja precisa das doutrinas da graça para sustentá-la como a luz do mundo e sal da terra. Precisa, irmãos. Vejam o ponto. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. A igreja evangélica, herdeira da fé reformada, ela precisa influenciar o seu país. Como é que a gente abençoa o Brasil? Não é alugando um avião, passando sobre a cidade, jogando óleo. Não é enchendo o Maracanã com a fitinha Jesus salva, decreto, fazendo sala de tortura para o diabo ri dessas coisas. Como é que nós abençoamos nosso país? Quando cada cristão refletir a beleza e o caráter de Cristo. Quando cada cristão encarnar o Evangelho, responder com propriedade quando questionado sobre as razões da sua esperança. Quando puder responder o que são as básicas doutrinas da nossa fé, e como essas doutrinas norteiam o nosso comportamento, a nossa ética, nossa moralidade, como essas doutrinas, como a palavra de Deus nos torna mais humanos, misericordiosos, bondosos, respeitadores, abençoadores. Nós precisamos disso. O John Stott vai dizer o seguinte: Jesus deseja que a influência dos cristãos na sociedade seja tanto negativa, impedindo a disseminação do mal, quanto positiva, promovendo a disseminação da verdade, da bondade e em especial do Evangelho. Agora ouça uma pergunta dele: se a casa está escura à noite, não faz sentido culpar a casa por estar escura. E isso é o que acontece quando o sol se põe. A pergunta é: onde está a luz? Do mesmo modo, se a carne se estraga e se torna intragável, não faz sentido culpar a carne por se estragar. Isso é o que acontece quando as bactérias são deixadas livres para se multiplicar. A pergunta a fazer é: onde está o sal? E aí faz um fechamento brilhante. Assim também, se a sociedade se torna corrupta, como uma noite escura ou um peixe que cheira mal, não faz sentido culpar a sociedade por sua corrupção. E isso é o que acontece quando o mal humano não é restringido e refreado. A pergunta a fazer é: onde está a igreja? Onde está o sal e a luz de Jesus? Portanto, essas doutrinas devem ter implicações práticas para a nossa vida. Elas devem, de alguma maneira, impactar nossa vida, impactar nossa família, impactar a sociedade na qual estamos inseridos. Veja Genebra do século XVI, veja a Escócia do século XVI e XVII, veja a Inglaterra. Alguns vão dizer que a Inglaterra não experimentou uma revolução nos moldes da França por conta do avivamento que aconteceu no século XVIII. O Evangelho impactando, influenciando a sociedade. A igreja precisa das doutrinas da graça para vivificá-la como a casa do Deus vivo. Eu quero encerrar contando uma história para vocês. Eu vou chamar de uma história fantástica que não é contada no Fantástico. Gostou dessa, Fileto? Vou escrever um livro sobre isso, só essas histórias. Bem, um homem chamado Charles Colson, que foi assessor do presidente norte-americano Richard Nixon, ele disse que estava dentro da sua limusine indo para a Casa Branca. Quando pegou o jornal, ele foi impactado com uma foto. E essa foto ainda hoje é uma foto icônica, muito conhecida. A foto é essa aí, ó. Vietnã, junho de 1972. Um grupo de crianças correndo, tinham acabado de ser bombardeadas numa vila, e a menina no centro da foto
despida, à época com 13 anos de idade, chamada Kim Phuc. Ela teve seu corpo duramente castigado por uma bomba de gasolina gelatinosa, palme. Os militares lançaram bombas numa região que eles acreditavam que era um paiol, mas na verdade um grupo, várias famílias estavam escondidas ali. Não foi por deliberado, mas aconteceu. Várias pessoas foram machucadas com aquele ataque. E essas meninas estão correndo numa das principais ruas de Saigon. E aí, passado esse período da Guerra do Vietnã, o mundo começou a se perguntar: onde está essa menininha da foto principal aí? Ganhou destaque. Depois que tomou dimensões públicas, essa menina que ficou no Vietnã comunista foi levada pelo governo a uma total reclusão. Depois ela cresceu, foi levada para trabalhar nos escritórios do governo e começou a ficar com profunda tristeza na alma. Passou por várias cirurgias. Só para dizer para os irmãos, em 14 meses foram 17 cirurgias. A bomba consumiu a carne até o osso. E ela ficou muito profundamente marcada, não apenas no corpo, mas também na alma. E trabalhando então no setor do governo ali, muito deprimida, até que alguém disse assim: olha, eu queria te fazer um convite, eu vejo que você está muito triste. Eu queria que você fosse a uma reunião, mas você não pode falar para ninguém. Tá bom. E elas então foram a uma igreja subterrânea, escondida, naquele país comunista que impedia a liberdade religiosa. E ali, quando ela ouviu um grupo de cristãos cantando o Evangelho, com uma alegria que irradiava, cantando sobre a cruz, cantando sobre a alegria que o Evangelho proporciona, cantando sobre este amor de Cristo revelado na cruz, cantando sobre a paz que excede todo entendimento, ela rende-se a Jesus. Segue seus estudos, vai estudar medicina na União Soviética, vai para Cuba, e ela começa a crescer na sua formação, casa-se, e um dia ela falou assim: eu preciso dar testemunho da minha fé. E numa das viagens para Cuba, voltando para um problema lá, tem que fazer uma viagem no Canadá. Para resumir a história, ela no aeroporto do canadense, em Toronto, ela fala para o marido: vamos descer? Ele fala assim: vamos. Entra no saguão, procura um policial e fala assim: nós queremos pedir asilo, o que eu faço? O policial: é só preencher esse formulário. Preencheu, ficou no Canadá. E a partir de então começaram a dar testemunho, ela é médica, do que Deus fez por ela. A foto próxima aí, Bruno. Essa é a Kim Phuc. Foi o fogo da bomba que queimou meu corpo, e foi o talento da médica que curou minha pele. Mas foi necessário o poder de Deus para curar meu coração. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Segundo, eu sofri muita dor emocional e física. Algumas vezes eu achava que não iria viver, mas Deus salvou a minha vida e me deu fé e esperança. Louvado seja Deus. Mais uma. Não, pode voltar lá. Aí ele vai dizer o seguinte. Isso aí agora, vejam aqui, eu quero encerrar. Ela está agora falando num grupo de veteranos da Guerra do Vietnã. Ela está nos Estados Unidos. Veja como a providência opera. Providência é uma doutrina cara para nós. Não existe acaso, nem sorte, nem azar. A mão invisível dirigindo tudo, até os acontecimentos ruins. Então ela está dando uma palestra para um grupo de veteranos de guerra do Vietnã. Então ela diz o seguinte: se eu pudesse ver face a face o homem que soltou aquelas bombas, eu poderia dizer que nós não podemos mudar a história, mas poderíamos fazer com que as coisas do presente e do futuro fossem diferentes por causa do Evangelho de Jesus. Ela está falando isso. De repente um senhorzinho levanta no banco de trás, vem com uma bengalazinha na direção dela, o homem levanta a mão e diz: fui eu. Mas hoje também eu sirvo a Cristo. E ela vai na direção do homem, eles se abraçam. Isso é o poder do Evangelho. Eu te pergunto, você assiste isso no Fantástico? Você não vai assistir isso no Fantástico. Nós vivemos no cativeiro cultural. Essa bandeira de tolerância é uma falácia. O mundo odeia o cristão. O mundo odeia a igreja de Cristo. O mundo nada fará para promover o Evangelho. Por isso nós cristãos precisamos resgatar essas verdades e proclamá-las e fazer com entendimento, com consistência. Portanto, por que nós precisamos das doutrinas da graça? E aqui, vejamos, encoraja a piedade,
incentivam a santidade, fortalecem o evangelismo, inspiram a adoração ao Senhor. Amém? Sim, nós precisamos disso. E amanhã eu quero fazer uma exposição bíblica, amanhã à noite, sobre um homem que teve a sua vida transformada pelo Evangelho, e esses 5 pontos, essas doutrinas da graça estão presentes na vida dele, e certamente está presente na sua vida também, porque você estava morto, Ele te deu vida. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Ele morreu naquela cruz não para possibilitar a sua salvação, mas para garantir a sua salvação. Você foi trazido irresistivelmente pelo poder do Espírito Santo. E Ele não apenas te salva pela graça, Ele te sustenta nesta graça até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos ler a doxologia de Paulo aos Romanos. Pode projetar aí, Bruno. Vamos ler juntos, todos a uma voz? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós Te louvamos por Tua graça, graça bendita e maravilhosa. Reconhecemos, Senhor, que estávamos completamente mortos em nossos delitos e pecados. Não havia nada em nós que inspirasse o Seu amor por nós, mas de uma maneira graciosa e inexplicável o Senhor nos amou. E nos amou tão intensamente que deu seu Filho naquela cruz por nós. E nós bendizemos o Teu nome por Teu grande amor. E pedimos que essas verdades alcancem não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração. E possam produzir frutos que glorifiquem aquele que nos amou e por nós quis morrer. Que esta igreja, que as igrejas dessa cidade sejam impactadas pelo Evangelho. E que o Evangelho faça diferença na vida das pessoas, das famílias e da sociedade itaperuna. Te louvamos pelo 10º encontro da fé reformada e pedimos Tua bênção para o dia de amanhã. E que as verdades que meditamos hoje aqui estejam na nossa mente e no nosso coração. E que em tudo o Seu nome seja glorificado por Jesus. Amém.